A divisão interna que gera dúvida quanto aos nossos objetivos, quanto ao que queremos, nos gera uma paralisia. Não uma paralisia porque nós temos medo. Pode ser sim porque nós temos medos, mas é mais porque a gente não sabe se a gente realmente quer aquilo que nós pensamos querer. Porque quando a gente quer algo, é certo que a gente deve ser coerente. A gente quer um resultado grande, o nível de esforço é grande, mas por falta dessa consciência, a gente acaba se prendendo a uma forma. E este é o tema do vídeo, este é o objetivo do vídeo, te ensinar a não se prender a uma forma, mas se prender a uma função. Como assim? A forma é a forma literalmente como atingimos um objetivo. Então, eu quero ter uma estética mais agradável, mais saudável, um corpo melhor. É certo que a gente precisa de uma forma, de um guia, de um método para atingir esse objetivo, essa função. Mas é certo também que a gente não é perfeito e a gente não deve cometer o erro que as pessoas cometem, que é o erro de ter uma forma fixa, de ter um meio para atingir o objetivo fixo. A gente, como diz em Provérbios 4:26, devemos pesar bem as nossas passadas e todos os nossos caminhos devem ser bem traçados. Um caminho bem traçado, pesar as nossas passadas quer dizer se adaptar. As circunstâncias mudam, os lugares mudam, você nunca vai a um mesmo lugar em dias diferentes e vai ver as mesmas coisas, mas você vai ver coisas diferentes. Tudo muda. Então por que você não muda um pouco o método que você está usando para atingir um objetivo que às vezes agrada a Deus, inclusive deve agradar a Deus? Por que você não se adapta? Quem não se adapta fica para trás. Talvez o seu erro seja esse. Ou você não se adapta, ou você se adapta demais. Porque há pessoas também que vão usar desse vídeo, desta palavra de Deus, para serem inconsistentes, para nunca darem continuidade a nada. Mas a adaptabilidade deve ser conforme as necessidades e não conforme a sua preferência ou a sua dopamina ou sabe, o seu querer. A gente tem que ter uma consciência de que se a gente quer resultados grandes, há um esforço grande, há um pagamento que a gente deve oferecer ao mundo em forma de esforço, de excelência, de compromisso com a nossa função. É claro que há decisões que a gente acaba tomando com uma forma fixa, mas isso são decisões específicas da vida em que a gente, por exemplo, faz um propósito. Um propósito seria algo que a gente fala que vai fazer para Deus e a gente não pode mudar. Mas isso é com prudência, com um máximo de prudência e também porque nós somos obrigados a não mudar. A gente se compromete com a forma e com a função nesse caso. Mas na maioria das vezes, a gente vai tomar uma decisão com medo ou com uma certa. É claro que há decisões que a gente toma como um propósito, por exemplo, em que a forma e a função vai ser fixa. Então a gente não pode, por exemplo, falar assim para Deus: Deus, eu vou fazer um jejum de tal até tal dia e não fazer e mudar no meio do caminho. A gente não adapta um propósito, mas isso é um caso específico. Na maioria das vezes, a gente tem que ter a prudência, a resiliência e a perseverança de entender que o plano A pode dar errado, a gente adapta ele e pode dar errado mais umas 2, 3 vezes até que dê certo. Aí é um caso de resiliência, é um caso de perseverança e é um caso de confiança de que vamos atingir aquilo que Deus nos prometeu na sua palavra. Em resumo, se comprometa com a função, com o propósito, com o objetivo, mas não se comprometa desnecessariamente, imprudentemente, com a forma que você vai atingir aquele objetivo. E este foi o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.